Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de alguns aspectos teóricos a respeito de polígonos. Então, primeiro, a conceituação de um polígono. Então, polígono é uma figura, né? É um elemento geométrico construída a partir de uma linha poligonal fechada. Bom, e aí, o que é uma linha poligonal fechada? Uma linha poligonal é uma linha formada por uma sequência de segmentos de reta. Então, a linha poligonal é toda feita com pedacinhos de segmentos de reta, pedacinhos retos. Eu não posso ter nada com um aspecto curvo, alguma coisa curvilínea. Então, eu tenho uma linha poligonal fechada, a linha poligonal, então, formada por segmentos de reta, e essa linha é fechada. Eu não posso ter um polígono, por exemplo, aqui com segmentos, é uma linha poligonal, mas essa linha poligonal está aberta. Então, por enquanto, isso não é um polígono. Se eu ligo aqui as duas extremidades, com um segmento reto, aí eu tenho aí um polígono ou uma região poligonal. Então, a linha poligonal fechada, ela é uma sequência de segmentos de reta. Ok. E quando eu construo um polígono usando esses segmentos de reta, eu percebo que cada segmento de reta é um dos lados do polígono. E o ponto que, de certa maneira, une, né, dois lados, o ponto comum a dois lados são os vértices. Então, os pontos que unem, né, vou colocar assim, ó, que unem dois lados consecutivos são os vértices. Então, vou colocar isso aqui na figura. Aqui eu tenho um ponto, vou chamar isso de vértice A. Aqui tem um segundo ponto, vou chamar de B. Aqui um terceiro vértice C. Aqui um vértice D. Outro vértice aqui e por último esse vértice F. Então esses são os vértices. E cada segmento entre dois vértices consecutivos é um lado desse polígono. Então aqui eu posso dizer que eu tenho o lado A, aqui o lado B, o lado C, o lado D, o lado E e o lado F. Então, detalhando aqui, eu tenho os lados desse polígono A, B, C, D, E e F. E tenho também os vértices, que são os pontos limitadores, né? Os pontos que avizinham dois lados consecutivos. Então eu tenho os vértices aí A,
B, C, D, E e F. E aí, a partir dessa listagem aqui dos lados e dos vértices, eu percebo que o número de lados é sempre igual ao número de vértices. O número de lados de um polígono é igual ao número de vértices. E o número de lados de um polígono também é chamado de gênero do polígono. Então, o gênero do polígono é o número de lados que ele apresenta. E aqui eu tenho uma tabela com o número de lados, né, ou o gênero do polígono, com o seu respectivo nome. Então, o nome do polígono ele vai de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Então, se eu tenho um polígono com 3 lados, não importa o formato, tendo 3 lados é um triângulo. Tendo 4 lados é um quadrilátero. A gente costuma associar sempre que um polígono de 4 lados é quadrado. Quadrado é um exemplo, é um deles, né? O quadrado, olha só, 4 lados, é um exemplo de quadrilátero, mas eu posso ter um polígono trapezoidal. Aqui eu também tenho 4 lados. Eu posso ter um polígono com formato de losango, também é um polígono do tipo quadrilátero, 4 lados. E eu posso ter ainda um polígono que ele não tem vínculo, não é quadrado, não é trapézio, não é losango, é apenas um quadrilátero. Então, quadrilátero, 4 lados. A mesma coisa acontece com o polígono que tem 5 lados, chamado pentágono, com 6 lados hexágono, com 7 heptágono, com 8 octógono, 9 eneágono, decágono com 10. Um decágono tem 11 lados, dodecágono tem 12 lados, pentadecágono 15 e com 20 lados eu tenho o icoságono. Diagonais de um polígono. Bom, a diagonal é um segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos, ou ainda 2 vértices que não se avizinham. Então, isso é diagonal. Então, a diagonal, vou colocar aqui uma definição bem simples, uma definição ligeiramente informal. Então, a diagonal de um polígono, ela liga, ela une, né, ou liga 2 vértices não consecutivos, vértices que não se avizinham. Ok, então alguns exemplos. Deixa eu colocar aqui o recurso do software para linha. Ok, então eu vou ir nessa figura colocar algumas diagonais. Então, pensando no vértice A, eu tenho a diagonal do A até o E. Eu tenho a diagonal, por exemplo, ainda do vértice A em direção ao C. A diagonal em relação ao vértice B não se forma, porque em relação ao vértice B eu tenho o lado. Então, eu tenho AC, AE e aqui também, ó, AD. Então, do vértice A partem aí 3 diagonais. Ok. Se eu fosse analisar o vértice B, fazendo a mesma proposta, as diagonais do vértice B. B com A é lado, BF eu tenho uma diagonal, eu tenho ainda BE e eu tenho também BD. Ah, e BC. BC é lado.
Então aí também no vértice B eu consigo 3 diagonais. Ok. Para o vértice C, mesma proposta. C e A. Nota que essa diagonal eu já havia colocado, né? Diagonal de A até C. Ela apareceu de novo, diagonal CA. Aí eu tenho aqui também a diagonal CF. Tenho a diagonal CE. CD é um lado. Então, CE é uma outra diagonal. Então, eu tenho 3 diagonais. Nota que essa diagonal CE é uma diagonal externa, né? Isso é próprio daqueles polígonos que são côncavos, né? Ou não convexos. Eu tenho aí diagonais externas. Ok? Então, esta aí é uma forma de conceituar uma diagonal, né? A diagonal, então, liga dois vértices que não são consecutivos. Eu percebi nessa figura que o número de diagonais de cada vértice, então vou fazer uma observação aqui, ó. Cada vértice, vou colocar assim, manifesta 3 diagonais nessa figura. Muito bem. E o número de vértices que essa figura tem é 6. Né? O total de vértices é 6. Eu tenho aí um hexágono. Eu tenho 6 vértices. Ok. Mas por que de cada vértice partem 3 diagonais? Por que são 3 diagonais? Porque se eu pensar no vértice A, por exemplo, o A não faz diagonal com seu vizinho da esquerda, que é o ponto F, não faz diagonal com o vizinho da direita, que é o ponto B, porque a F e a B são lados, e o A também não faz diagonal consigo mesmo, né, porque A com A dá um ponto. Então, nota que para cada vértice de qualquer polígono, eu sempre preciso retirar 3 pontos, que são os quais com que ele não faz diagonal. Ele não faz diagonal nem consigo mesmo, nem com o vértice da direita se avizinhando, e nem com o vértice da esquerda se avizinhando. Então, sempre o número de vértices para cada um, o número de diagonais para cada um dos vértices do polígono é sempre o número de vértices menos 3. Então, eu tenho, considerando, então, vou fazer aqui algumas conjecturas. Ó. Considerando que o polígono tenha n lados, então considerando que eu tenho n lados para esse polígono, o número de diagonais, a princípio, é igual a n menos 3. Quer dizer, de cada polígono, eu tenho, partem 3 diagonais a menos a quantidade de vértices. Então, é n menos 3 que multiplica n. Mas aí tem aquela situação em que, no exemplo visto, a diagonal AC, ela é a mesma diagonal que CA. Ela seria contada 2 vezes. Eu tenho 3 diagonais saindo do A. Três diagonais do A. E tenho também 3 diagonais saindo do C. Então, vou fazer de outra cor as diagonais do C. Vou mudar a cor aqui para verde. Ok. Então, as diagonais do C, eu tenho
CE, que é uma diagonal externa. Eu tenho CF, uma outra diagonal. E tenho CA. Só que, olha só, é a mesma diagonal AC. Então, nota que eu não tenho aqui uma nova diagonal. Eu tenho a mesma. Então, essa diagonal ela seria contada duas vezes, né? Essa diagonal aqui, ela seria contada duas vezes. Ela seria contada como AC e ela seria contada como CA. Então, para que isso não ocorra, para que eu não tenha esse engano, né? Para que eu não encontre diagonais a mais pela contagem dupla de cada uma delas, o que eu faço com essa situação aqui? Eu pego o número de diagonais, por enquanto é o que eu tenho aqui, n-3 que multiplica pelo número de vértices, e aí divido por 2, porque cada uma seria contada duas vezes. E aí essa estruturação aqui define o número de diagonais de um polígono. Então, vou colocar isso. Número de diagonais é o número de vértices que ele tem, ou o número de lados que ele tem, que é a mesma quantidade, multiplicando por n-3, porque ele não faz diagonal nem com si próprio, nem com o vizinho da esquerda, nem com o vizinho da direita, e aqui eu divido por 2 para que uma mesma diagonal não seja contada duas vezes quando eu vou trocando de vértices. Ok? Então, essa aqui é a expressão, é a fórmula que define o número de diagonais de um polígono a partir do seu número de lados, ou a partir do seu gênero. Polígonos convexos e não convexos. Um polígono ele é convexo quando eu, escolhendo aleatoriamente dois pontos quaisquer internos a esse polígono, fazendo a ligação entre esses dois pontos escolhidos quaisquer, sempre o segmento construído ele fica totalmente interno a esse polígono. Explicando. Vou escolher um ponto, por exemplo, aqui. Vou chamar de ponto A. E vou escolher um outro ponto aqui, chamando ponto B. E aí eu vou ligar esses dois pontos. Nota que todo o segmento AB, ele fica completamente interno a esse polígono. Ele não escapa, ele não sai fora do polígono. Qualquer outra dupla de pontos que eu venha estabelecer, por exemplo, um ponto aqui C e aqui um ponto C, quando eu estabeleço o segmento, aqui eu vou colocar C e aqui eu vou colocar o ponto D. Quando eu estabeleço o segmento CD, este segmento CD, mais uma vez, ele fica totalmente interno, todos os pontos do segmento são pertencentes à região interna desse polígono. O segmento fica todo internalizado ao polígono. Portanto, isso é uma forma de se estabelecer a constatação que esse polígono ele é um polígono convexo. Dois pontos quaisquer, internos, quando ligados, geram um segmento totalmente interno a esse polígono, a essa região. Bom, nesse outro exemplo, eu posso partir do mesmo princípio, escolhendo dois pontos quaisquer, por exemplo, aqui, um ponto A e um ponto aqui, um ponto B. Faço a ligação entre esses dois pontos e verifico que este segmento está totalmente interno ao polígono. Ok, então, por enquanto, esse polígono está se encaixando como o anterior numa característica de ser convexo. Mas, se eu faço uma outra escolha, outros dois pontos, por exemplo, um ponto aqui, vou chamar de ponto A, ponto C, e um ponto aqui, um ponto D, quando eu faço a ligação entre esses dois pontos, observa que o segmento CD ele não fica totalmente interno
ao polígono. Eu observo que existe uma parte do segmento, esta parte aqui, ó, que ela está externa ao polígono. Ela escapou do polígono. Então, quando isso é possível, quando eu consigo construir um segmento com dois pontos internos, de forma que uma parte do segmento construído escape à figura, ou fique fora da figura, fique com uma região externa à figura, esse polígono não é mais convexo. Então, esse polígono, ele é dito não convexo ou côncavo. Ou côncavo. Tem uma outra forma também para que nós façamos essa análise, né, de concavidade ou convexidade do polígono a partir de uma linha sobreposta aos seus lados. Vou te mostrar aqui numa outra lâmina a mesma figura, e aí eu vou construindo linhas e vou sobrepondo essas linhas sobre os lados do polígono. Se acontece que sempre o polígono fica com 100% da sua região do mesmo lado dessa linha, o polígono é convexo. Agora, se em um determinado momento eu coloco uma reta sobre um dos lados e o segmento fica dividido uma parte de um lado da linha, outra parte no outro lado da linha, esse polígono é não convexo. Vou te mostrar isso na prática. Vou construir aqui uma linha. Vou colocar a linha aqui, ó, sobre esse lado do polígono aqui, ó. Olha só. Observa que todo o polígono ficou abaixo dessa linha vermelha. Todo o polígono. Se eu coloco essa linha nesse outro lado, observa que o polígono, mais uma vez, está todo ele abaixo da linha. Se eu coloco esta linha no outro lado do polígono, mais uma vez, eu percebo que o polígono está todo do mesmo lado da linha. Ele está todo construído na esquerda da linha. Isso vai acontecer em todos os casos. Intuitivamente eu percebo isso. Aqui embaixo também. O polígono está todo acima dessa linha que eu faço a partir, né, do lado ou de cada um dos lados do polígono. E por último, nesse caso aqui também, eu tenho o polígono todo construído à direita da linha. Então, quando acontece isso, o polígono é dito convexo, confirmando o que nós já havíamos visto anteriormente. Então, aqui esse polígono é convexo. Aplicando essa técnica na outra figura. Quando eu coloco a linha sobre esse lado, observa que todo o polígono fica à direita dessa linha, né? Toda a região desenhada do polígono fica à direita da linha vermelha. Se eu coloco esta linha aqui abaixo, da mesma forma, todo o polígono fica acima dessa linha vermelha. Quando eu coloco a linha aqui na esquerda, da mesma forma, todo o polígono fica, aliás, na linha da direita, né? Todo o polígono fica à esquerda da linha. Então, por enquanto, ele está sendo convexo. Mas, quando eu coloco, por exemplo, a linha sobre este lado aqui, ó, pegar o lado, destacar o lado, ó, esse lado aqui, ó. Quando eu coloco a linha sobre este lado, o que acontece? Eu tenho uma parte do polígono desenhado à esquerda da linha e uma outra parte da figura desenhada à direita da linha. Então, isso já é o suficiente para garantir que esse polígono não é convexo. Podia fazer isso também nessa outra linha aqui, ó. Observa que
uma parte da figura está acima da linha vermelha e outra parte abaixo. Então, por isso que esse polígono ele não é convexo, ele é côncavo ou não convexo. Então, esse polígono não convexo ou côncavo. Ok? Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Eu vou apresentar aqui um modelo aritmético que ajuda a explicar o aspecto algébrico ou a fórmula que define a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Eu vou dividir cada uma dessas figuras em triângulos. Então, eu vou utilizar aqui uma linha para dividir em triângulos. Aqui eu consigo 2 triângulos. Vou fazer aqui numa outra cor. Consegui aí 2 triângulos. Ok. Essa outra figura, eu vou dividi-la também em triângulos. Então, por exemplo, acho que está bem nítido aqui, né? O primeiro, poderia fazer assim também, né? Aqui eu tenho um triângulo. E eu tenho outros 2 triângulos no momento que eu divido a figura com essa outra diagonal. Então, eu consegui 3 triângulos. Vou fazer o mesmo com a próxima figura. Aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho mais um outro triângulo. E ainda tenho um quarto triângulo, por exemplo, assim. Então, isso é um formato, né, para mostrar, para dividir a figura em triângulos. Tem outras maneiras de construir esses triângulos. Aqui eu escolhi essas. E aí eu percebo, então, que eu tenho aqui 2 triângulos, 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3 triângulos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, olha só. Existe um certo padrão. Eu tenho na primeira figura 4 lados. É um quadrilátero, 4 lados. E o número de triângulos que eu consegui foi igual a 2. 2 triângulos. Essa próxima figura, 1, 2, 3, 4, 5 lados, é um pentágono. Eu tenho 5 lados. E o número de triângulos que eu consegui, 1, 2, 3. Essa próxima figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, 6 lados. E o número de triângulos, 1, 2, 3, 4. 4 triângulos. Bom, o que eu posso retirar dessa ideia, o que eu posso concluir a partir deste exemplo? Eu posso concluir que o número de triângulos é sempre 2 a menos do número de lados. 4 lados, 2 triângulos. 5 lados, 3 triângulos. 6 lados, 4 triângulos. Se eu construísse aqui uma figura com 7 lados, eu chegaria na quantidade de 5 triângulos. Então, o número de triângulos é sempre 2 a menos do número de lados. Como cada triângulo tem uma soma interna de 180 graus, então, nesse caso, eu tenho 2 triângulos, 2 vezes 180 graus. Como aqui são 3 triângulos, cada triângulo, de novo, tem uma soma interna de 180 graus, eu tenho 3 vezes
180 graus, no caso 540 graus. Aqui são 4 triângulos, cada triângulo 180 graus, da mesma forma que os anteriores. Então, a soma dos ângulos internos, 4 vezes 180 graus, que dá 720 graus. Então, a partir disso, eu consigo criar uma fórmula, um pensamento algébrico para a soma dos ângulos internos do polígono convexo. Eu vou dizer que a soma SN, a soma de uma certa quantidade de lados, né, dos ângulos internos de uma certa quantidade de lados de um polígono, ou de um polígono com uma certa quantidade de lados, é dado por um certo número vezes 180. Sempre é um certo número de triângulos, um certo número vezes 180. Mas quem é esse certo número? Quantas vezes 180? 2 a menos no número de lados. Então, eu tenho n menos 2, né, 2 a menos, vezes 180 graus. Então, essa expressão define a soma de todos os ângulos internos de qualquer polígono convexo. Conta o número de lados, diminui 2 e multiplica por 180. Então, só para ajustar aqui, esse n, ele significa o número de lados, que por consequência é o número de ângulos. Ok?